Queridos, paz do Senhor para todos. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Estou aqui com meu amigo mais uma vez, graças a Deus, Natan Medeiros. Em nome de Deus, um amigo abençoado. E nós vamos estar aqui meditando um pouco na palavra do Senhor. Que o Espírito Santo nos dê entendimento e graça para a gente aprender junto. Eu pedi ele para a gente falar um pouco hoje sobre: será que Jesus está voltando? Realmente? Porque nós sabemos que são poucos pregadores que mencionam sobre isso. Mas dentro da palavra, Jesus está voltando? Qual é a base que nós podemos afirmar que o nosso Senhor Jesus Cristo está voltando? Para advertir vocês que estão nos ouvindo e nos vendo. Mas antes, nosso irmão Natan vai saudar vocês. Pode saudar. Paz do Senhor a todos. Nós vamos estar falando sobre esse tema, sobre a volta de Jesus. Será que Jesus está voltando? Porque assim como o apóstolo Pedro ele fala, muitos questionavam, desde os dias dos meus pais, eu escuto dizer que Jesus está voltando e nada acontece. Mas o apóstolo Pedro ele diz que o Senhor ele não retarda a sua promessa, mas ele é misericordioso, ele ainda está tendo misericórdia para que muitos possam se salvar. E nós vamos falar um pouco sobre isso, mas com o texto base de Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 24. Vamos fazer o seguinte, para todos vocês entenderem o texto, a gente vai ler até onde o Espírito Santo nos tocar. Eu leio um, você lê o outro. Vamos lendo. Amém. Mateus capítulo 24, se você estiver na sua casa, abra por favor. Se você tiver desejo de coração, compartilhe para que mais pessoas sejam edificadas pela palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém? Vou ler o versículo primeiro, Natan. Amém. O título é assim: Jesus fala de acontecimentos futuros. Quando Jesus saía da área do templo, seus discípulos lhe chamaram a atenção para as diversas construções do edifício. Ele, porém, lhes disse: vedes tudo isso? Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Mais tarde, Jesus sentou-se no Monte das Oliveiras. Seus discípulos vieram até ele em particular e perguntaram: diga-nos, quando isso tudo vai acontecer? Que sinal indicará a sua volta e o fim dos tempos? E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane. Versículo 5. 4. Acabou, né? Isso. Pois muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Uma nação guerreará contra a outra, e um reino contra o outro. Haverá fome e terremotos em várias partes do mundo. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então vocês serão presos, perseguidos e mortos. Por minha causa, serão odiados em todo o mundo. Nesse tempo, muitos hão de escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Falsos profetas surgirão em grande número e enganarão muitos. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas quem se mantiver firme até o fim será salvo. Só daqui. Glória a Deus. Só daqui, em nome de Jesus. O Senhor venha falar conosco. Vamos orar? Natan, por favor, faça uma pequena oração. Amém. Pai, debaixo da cobertura do sangue de Jesus Cristo, nós vamos e viemos aqui, Pai, para falar da Tua Palavra e para falar, Senhor, do tema principal, Senhor, do tema principal ao qual o Senhor tem falado aos nossos corações, que é da volta do Senhor, que é da volta do noivo para buscar a sua noiva. Aleluia. Te pedimos, Pai, que o Senhor nos conceda graça para falar sobre isso. Te pedimos, Pai, que o Senhor abençoe aqueles que estão ouvindo essa palavra e sejam tocados pelo Teu Espírito Santo, e que nós venhamos ser despertados pelo poder da Tua Palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Para não forçar muito a voz, vou baixar mais um pouquinho. Sem problema. Isso, para não forçar muito a voz. Principalmente nós estamos num tempo seco. Verdade. E aí força bastante a voz da gente. Queridos, Glória a Deus. nós cremos que nós que já ministramos a palavra de Deus
alguns anos, nós cremos claramente que cada dia mais os acontecimentos estão escancarados da volta de Jesus. Porque o que outrora era normal de acontecer no meio do povo de Deus, né? Em questão de buscar santidade, em questão de comer da palavra, de ler da palavra, de ter o prazer de cultuar, de ter o prazer de estar na casa do Senhor, era normal. E com o tempo as coisas estão cada dia mais se estreitando. As pessoas estão cada dia mais ficando longe de Deus. Com mais igrejas, existem várias igrejas. Existem igrejas gigantescas em todo o mundo. Mas pela facilidade do evangelho hoje, pela facilidade das igrejas hoje, o povo está se acomodando. E dentro das advertências da palavra de Deus, baseado em Mateus capítulo 24, que Jesus pronunciou falando sobre o tempo dos fins, nós não podemos nos acomodar. Em primeira instância, o principal tema que nós temos que abordar não é sobre a volta de Jesus. O principal tema aqui agora é que eu e você não podemos acomodar, não podemos acostumar com as liturgias do culto e não querer sempre fazer mais para o Senhor. Quando a gente começa a ler o que o nosso mestre, não foi qualquer um que escreveu aqui. Eu sei que a Bíblia tem 66 livros, existe vários profetas fenomenais que andou mais em espírito do que carnal, serviu mais a Deus do que até a sociedade. Homens de Deus mesmo, eu sei disso. Mas de todos os profetas da Bíblia, nós estamos falando do maior de todos os profetas, do Santo dos Santos, Jesus Cristo. E se todas as profecias foram profetizadas e aconteceu, porque foi da parte de Deus na vida do profeta, imagina Jesus, o nosso mestre, Senhor e Salvador nosso, ele falar algumas palavras para acontecer no final dos tempos. Ia acontecer ou não ia? Quando Jesus ele começa a advertir, por exemplo, o irmão Natan já começou a falar comigo antes de nós gravar. Glórias a Deus. E é interessante porque eu vejo uma geração desse modo. Olhando, irmão Natan, do versículo 1 e do versículo 2, por exemplo. É verdade. Uma geração que olha para os templos e fala, nós estamos bem demais. É verdade. Aqui tem crente mais do que até ateu. Aqui tem crente mais do que várias igrejas pagãs. Olha aí como é que está lotado. Olha o tamanho da nossa igreja. O tamanho das pedras. Olha o tamanho das pedras, como os discípulos disseram. Aí os discípulos estavam olhando a estrutura dos templos. Como muitos crentes estão acomodando em viver, em ter uma conduta de qualquer maneira com Deus. Não andando em espírito, mas talvez seguindo mais as liturgias da religião do que as doutrinas bíblicas. Isso é um perigo. É verdade. E é por isso que já no versículo 1 e o 2 a gente já aprende um pouco sobre isso. Porque eles olhavam para o templo, que era muito formoso. Até hoje, em Israel, tem templos gigantescos, tem pedras gigantescas. E o Senhor nos adverte a não ficar alegres somente por causa que as igrejas são grandes. É gostoso você ver que muitos homens batalharam, a igreja se arraizou tanto que conseguiu construir um templo grande. É bom? Sim, glória a Deus. Mas desde quando que a presença do Espírito Santo ela não se retire? Porque senão fica um tempo físico longe da presença de Deus. Detalhe, aonde que os falsos mestres, os falsos doutores, está mais arraigado é nas igrejas gigantescas. Por quê? Aonde tem mais uma condição financeira, um dinheiro. E a gente percebe que o dinheiro tem desviado muitos do foco que é Jesus Cristo. Quando eu estava olhando como que os discípulos ficaram maravilhados com os templos. E quando eu olho o que Jesus disse para eles. Ei, para mim isso aí não é nada.
Para mim isso só passa de pedras. Porque Jesus ele queria fazer o quê? Ensinar que não adiantaria nada de um templo se não tiver adoradores dentro do templo. Amém? É muita coisa para a gente aprender através do Espírito. Glória a Deus. Mas agora eu quero deixar uma palavra para o nosso irmão Natan continuar explanando dentro desses 2 versículos, como ele já me tinha falado um pouco. Fique à vontade, Natan, por favor. Glória a Deus. Glória a Deus. Como nós dissemos no começo do estudo, no começo dessa palavra, no caso, né? Vamos falar sobre a volta de Jesus. Mateus 24, intitulado O Princípio das Dores, fala de alguns acontecimentos interessantes, mas o principal, a palavra de Deus, a Bíblia, ela tem um teor espiritual. Jesus, certa vez, ele disse em João, capítulo 6, 63, as minhas palavras são espírito e vida. Interessante que quando Jesus diz a minha palavra ela é espírito, ele está dizendo a minha palavra é vida, ela tem vida, ela traz revelação, ela traz um conteúdo do céu para os nossos corações. E é isso que nós viemos trazer hoje, nessa manhã, caminhando para a tarde. O texto de Mateus 24, ele começa dizendo assim, tendo Jesus saindo do templo. Olha como é que isso é forte, nós queremos falar sobre a volta de Jesus, então sobre sinais, sobre características da volta de Jesus, e através desse texto, através da revelação que o Senhor nos dá, eu entendo que Mateus 24 ele começa dizendo, tendo Jesus saindo do templo. Será que Jesus está dentro do templo que você participa? Isso é muito forte de dizer, isso é uma palavra dura, mas o interessante é que Mateus 24, como eu disse, ele começa dizendo, tendo Jesus saindo do templo. Uma das marcas da volta de Jesus é que muitas vezes o Senhor ele não vai estar mais dentro dos templos. Você está generalizando? Lógico que não. Mas eu estou querendo dizer o quê? Que Jesus ele estava saindo do templo. Mas o interessante é, a Bíblia fala que quando Jesus está saindo do templo, seus discípulos o seguem. Só percebe quando Jesus está dentro do templo ou não, discípulo. Multidão ela continua, multidão vai pelo movimento, multidão vai pela gritaria, multidão vai pelo pão. João 6 fala sobre isso. João 6 fala que a multidão está seguindo Jesus por causa do pão. E quando Jesus começa a pregar uma palavra mais dura, eles dizem assim, quem poderá resistir a essa palavra? E a Bíblia fala que Jesus diz a palavra que eu citei no começo, as minhas palavras são espírito e vida. Mas aí voltando, Jesus ele saiu do templo, no capítulo 24 de Mateus, e os discípulos o seguem. E como o diácono Paulo já havia dito, Jesus quando ele sai do templo, os discípulos até o seguem. Mas a Bíblia fala que os discípulos viram para Jesus e falam, Senhor, vê aí o tamanho do templo, olha essas pedras, eles estão elogiando. E eu quero te dizer uma coisa. Eles mostram para Jesus, Senhor, olha o tamanho dessas pedras. Olha a fortaleza, olha que força, olha que trabalho bem feito. E talvez você tenha mostrado para o Senhor algo que para você é como uma pedra, é como algo fortificado. Talvez você tenha apresentado algo para o Senhor e falado, Senhor, olha como isso é grande. E Jesus vira para você e fala, isso para mim é a mesma coisa que nada. Todas essas pedras podem ser derrubadas. Jesus ele está nos ensinando algo. Ei, a fortaleza, a rocha a qual você deve se firmar sou eu. Jesus ele ensina algo para aqueles discípulos. Ei, vocês estão focados no templo, vocês estão focados no tamanho das pedras, vocês estão focados no tamanho da construção. Mas Jesus está querendo ensinar, ei, o meu reino não é dessa terra. O meu reino não é isso que você vê, o meu reino ele é espiritual. Não é à toa que Jesus ele nos ensina a orar dizendo assim, venha a nós o teu reino. Ele está dizendo, faça a oração, fale com o Pai para que o reino venha. Por quê? Porque o que está neste mundo não é o meu reino, mas vocês vieram para trazer o reino de Deus. Jesus é como se estivesse dizendo para eles, ei, eu quero que vocês vão agora para levar o reino, não é para vocês ficar parados aqui não. Sim, mas olha o tamanho dessas pedras, e Jesus está dizendo, ei, não ficará pedra sobre pedra. Traduzindo, o Senhor está falando, ei, não se preocupe com coisas terrenas, mas foque no espiritual. Jesus certa vez nos ensina que devemos ajuntar tesouros no céu, aonde a ferrugem, onde a traça não pode consumir. E talvez você que está ouvindo essa palavra agora, você não tem buscado as coisas de Deus, você não tem colocado o Senhor em primeiro lugar. Eu quero te dizer, ei, o Senhor está falando contigo. Um dos sinais da volta de Jesus é o Espírito Santo falando um pouco mais forte. Por quê? Porque Ele está chegando. Você com certeza já viu um casamento e você já percebeu que a noiva ela vem até a metade, o noivo ele vem até a metade e eles se encontram. É o que está acontecendo, o Espírito Santo ele está mais presente, ele está mais próximo, mas a questão é só a noiva vai escutar. Por acaso, talvez por coincidência ou não, o próximo capítulo, nós lemos Mateus 24, o próximo capítulo, Mateus 25, fala sobre as 10 virgens, fala sobre um casamento, fala sobre 10 virgens, fala sobre 5 prudentes e 5 loucos. E o interessante é que elas eram parecidas porque as 5 eram virgens, as 5 caminharam para o casamento, as 5 tinham lamparina, as 5 tinham azeite. Qual foi a diferença? Qual foi a diferença? Aquelas que estavam buscando porque 5 tinham azeite, as outras 5 também. Só que 5 o azeite se acabou porque era pouco.
pessoas que deixaram de buscar, pessoas que deixaram de buscar a face do Senhor, pessoas que deixaram de dar ouvidos às palavras do Senhor. Mas a Bíblia diz que as outras 5 tinham azeite, por quê? Porque elas estavam preparadas. E olha que interessante como essa palavra é forte. A Bíblia fala que as 10 dormiram. Olha como é que isso é forte. Isso me traz para o meu coração um entendimento muito forte, dizendo assim: ei, você é humano, você tem fraquezas, você vai sentir dor, você vai sentir tristeza, mas a questão é continuar, porque não pode parar. Todas as 10 dormiram, só que quando houve o grito, quando houve a voz dizendo assim: o noivo está chegando, a Bíblia fala que as 10 despertaram. Olha como é que isso é forte. Quer dizer então que as 10 ouviram, as 10 despertaram, só que para 5 não dava mais tempo. Por quê? Porque viveram de qualquer maneira, deixaram de buscar, viveram como se Jesus não estivesse voltando. Para finalizar um pouco a minha palavra, Mateus 24, voltando, versículo 3, continuando, eu parei no versículo 2, a Bíblia fala que Jesus falando com os discípulos, né, que não ficará pedra sobre pedra, a Bíblia fala que ele chega no Monte das Oliveiras, ele se assenta. Olha que interessante, ele se assenta e começa a ensinar, começa a falar alguns sinais do tempo do fim. E eu gosto disso, desse se assentar, porque eu entendo Jesus dizendo para mim e para você: calma. Quando Jesus se senta e começa a ensinar, é um sinal de, como eu posso dizer, paciência. É mais ou menos assim: Senhor, eu já tentei 1, 2 vezes, 3 vezes, o Senhor vai desistir de mim. Deus está sentando e falando: eu vou te ensinar novamente. Só que você tem que parar para ouvir a palavra do Senhor, porque ele se assenta e começa a ensinar. Assim como ele fez em Mateus 5, começa a ensinar: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça. Mas a questão é, você tem que continuar. Mateus 126, versículos 5 e 6 diz assim: que aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, andando e chorando. A Bíblia fala que ele voltará com alegria colhendo. Só que a questão é, andando e chorando. Estava triste, estava chorando, mas não parou, continuou caminhando. Aleluia. Aquele que leva andando e chorando. Então a palavra para hoje, para agora, é: não desanime, continue buscando, porque o Senhor está às portas. O Senhor, ele pode ter saído do templo, o Senhor, ele pode estar dando uma direção diferente, o Senhor, ele pode estar dando uma palavra diferente, talvez uma palavra dura, mas o importante é seguir o pastor, porque a Bíblia fala que as ovelhas, elas conhecem a voz do pastor, elas seguem. Talvez você está decepcionado com um líder, talvez você está decepcionado com alguém que te magoou na igreja. Eu quero te dizer: ei, ouve a voz do pastor, porque ele é o bom pastor. O texto específico de João capítulo 10 não vai dizer: o seu pastor é um bom pastor. Não, o texto de Jesus: eu sou o bom pastor. Se você está decepcionado com alguém, eu quero te dizer: isso é comum, porque o ser humano é falho, mas Jesus, ele é o bom pastor. E ele tem pastagens para você, ele tem tranquilidade para você. Eu encerro aqui a minha palavra, que o Senhor, ele continue falando com você. Amém. O interessante da palavra de Deus, glória a Deus, em Mateus capítulo 24, glória a Deus, que parece que é como se fosse um pregador revelando, um profeta revelando para os dias atuais. Isso é o poder da Bíblia Sagrada, é o poder. Glória a Deus. E tudo isso que o Senhor, ele nos adverte e nos esclarece para a gente entender por que está tão bagunçado. Por que tem tantas pessoas se desviando. Hoje, nos dias atuais, tem mais pessoas se afastando dos caminhos do Senhor e falando: eu vou ser nada, ou eu vou ser um ateu, não acredito mais em Deus, do que pessoas para aceitar Jesus hoje. Alcançamos um tempo a qual os 4 cantos da terra o Evangelho está chegando maravilhosamente. E é um tempo do povo buscar o quê? Já está tudo evangelizado, vamos buscar mais poder. É verdade. Vamos buscar mais revestimento. Porque Jesus disse que quando isso tudo acontecer, do Evangelho chegar aonde nunca foi pregado e alcançar templos, levantar igrejas, Jesus ia estar próximo a buscar a igreja e os sinais iam acontecer. No versículo 4 de Mateus capítulo 24, Jesus, ele fala assim: olha, eu já estou avisando para vocês, eu já estou advertindo para vocês, ficam atentos. Para quê? Para que ninguém vos engane. O contexto que você tem que aprender aqui nesta manhã, em nome de Jesus, é que esse ninguém vos engane não é fora da igreja. Esse ninguém vos engane, ele está falando de igreja e ele está falando para os lobos que se ia levantar no meio. Os falsos profetas que iam tentar implantar heresias. E a Bíblia diz que muitos falsos profetas, ainda no contexto, a partir do versículo 4, que muitos falsos profetas iam surgir, que se possível enganaria até os escolhidos.
Mas eu digo para vocês que pregar bonito não salva, louvar bonito não salva. Muitas coisas que as pessoas estão usando para falar assim, eu sou o cara, não o salvará. O que salva as pessoas é não desviar da palavra de Deus. Esse que é o ponto. Você pode ter uma eloquência, pregar, estudar bem, falar bem. Mas se você estiver distorcendo a palavra de Deus, ai daquele que acrescentar uma vírgula, um tio da palavra de Deus. Isso que está acontecendo hoje em dia. As pessoas aproveitam que alguns ou são fracos, preguiçosos em ler a palavra, ou acredita que aquele homem que está na igreja é um líder abençoado. Crê que ele é um líder, um sacerdote de Deus. E por isso, muitos distorcem. Não, eu vou levar para esse lado. Eu vou levar para o lado financeiro. Eu vou levar... E aí deixa a desejar. Quando a gente analisamos a palavra de Deus, nós aprendemos que primeiro nós temos que ser crentes por dentro. Ser libertos por dentro para depois viver, mostrar o exterior. Para depois mostrar para as pessoas a aparência de cristão. Primeiro é ser transformado por dentro. E quando você vê... Natan conhece pessoas, eu conheço pessoas que ministram a palavra de Deus maravilhosamente. Mas sai daqui, já ouve músicas mundanas, já falam gírias, falam palavrões, falsos profetas. Porque a Bíblia diz, eu estava ministrando ontem para vocês no Facebook e no YouTube, a Bíblia diz que não pode uma árvore boa produzir maus frutos. Glória a Deus. Não pode você ser, por exemplo, um homem cheio de Deus e amanhã ser um homem cheio do diabo. O Senhor, ele não divide a sua glória. Ele quer você só para adorar, só para o servir. No momento que você fala assim, vou adorar ao Senhor aqui e vou adorar o inimigo lá fora, o Senhor, ele deixa você ir. Você se afasta dele. E a gente observa que a palavra do Senhor, em vários textos ela fala assim, ei, ficam atentos. É verdade. Se você estiver no tempo do fim, você vai descobrir. As contrações da mulher que vai para ganhar o menino, que vai para Jesus em buscar a sua igreja, vocês vão descobrir o tempo certo. E eu percebo através do Espírito que breve Jesus vai vir buscar a sua igreja. Porque em todas as gerações passadas, nunca teve tantas pessoas, falsos profetas. Diácono Paulo, dentro da Bíblia, a Bíblia diz para a gente analisar as profecias. Não julgue o profeta, mas analise as profecias que saem da boca dele. Como? Se vai cumprir ou não cumpre. Já teve milhares de pessoas que profetizam uma coisa para mim e não cumprem. E se tem a ver com a palavra de Deus, né? Que toda profecia, sendo uma profecia algo da parte de Deus, ela vai estar alinhada com a palavra de Deus, né? Não vai ser incoerente, né? Com base bíblica. Verdade. Então, é interessantíssimo. Porque, olha para vocês verem. Versículo 6. As guerras e rumores de guerra. A expansão terrorista dos falsos profetas. Os princípios das dores. Como a gente está vivendo agora essa Covid-19. Tantas outras coisas. Mas o que mais me espanta, irmão Natan, é a frieza da igreja. Verdade. Versículo 12, né, Mateus 24. Por se multiplicar. Foi bom você falar sobre isso, porque esse versículo ele é muito interessante sobre isso, sobre os sinais da volta de Cristo. Diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Interessante que eu tenho uma tradução original aqui, ela diz de quase todos. Aqui diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Numa tradução mais original, ela diz assim: por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. E olha que interessante, porque quando fala de iniquidade, lembramos de pecado e pensamos assim, quer dizer então, por haver muitos pecadores, o amor de muitos esfriará. Não é isso que o texto está falando. O texto está falando que por se multiplicar a iniquidade, se você não entendeu, iniquidade é aquela pessoa que já peca, que já não se arrepende, já tem tanta frieza com o pecado que ela já nem acha que é normal. E com certeza você já assistiu o repórter e já ouviu alguém falando assim:
A pessoa matou o pai e na hora da entrevista fala assim, você matou seu pai? E a pessoa fala, matei. Você se arrepende? Não. Você faria de novo? Faço. Isso é a frieza. Por quê? É tanto pecado sobre pecado que, como o apóstolo Paulo fala em Tessalonicenses, na carta aos Tessalonicenses, ele diz que o povo foi entregue à operação do erro. Como assim? O povo resistiu tanto à verdade que chegou um momento que o Senhor permitiu eles serem entregues à operação do erro. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então, mais um sinal que vemos da volta de Cristo, porque vemos o amor se esfriando. Você liga a televisão, você assiste assassinatos, você assiste pai matando filho, filho matando pai e muitas outras coisas. Esse é o amor esfriando, por quê? Mas interessante, que aí eu vejo uma esperança nessa palavra. Não diz que é o de todos, diz que de muitos, diz que de quase todos, mas que você e eu venhamos ser um diferencial. Que você e eu venhamos ser aquilo que o apóstolo Paulo fala na carta aos Romanos, capítulo 5, que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Que você receba o amor de Deus no seu coração, que você seja diferente, que você não seja como este mundo cruel, como esse mundo que não tem compaixão, como esse mundo que não tem amor. Mas o nosso amor não vai se esfriar, por quê? Porque nós vamos permanecer. O texto de Mateus 24 também falou isso, aquele que permanecer fiel, ele vai alcançar a salvação. Então Versículo a mensagem 13. principal é perseverança, continuar. Versículo 13. É interessante. Glória a Deus. Eu não sei, o senhor até me ajuda se você souber. Glória a Deus. A Bíblia tem hora que chama alguns profetas e mandou, se não me engano, Isaías ou Jeremias ser um atalaia, né? E falou que eu serei a sua boca. Tudo que eu falar, você fala. Se o povo se converter através das suas palavras, ele não vai ser punido, né? Mas fala tudo que eu falar. Mas se você não falar, eu cobrarei de ti, do profeta. Então, Deus levanta no meio de uma geração corrupta e sempre vai levantar. É verdade. Nunca o mal vai vencer o bem. Nunca as potestades do espírito maligno vai vencer o Espírito Santo. Então essa é a nossa esperança. Que Jesus, ele diz, Glória a Deus. aquele que perseverar, aquele que suportar até o fim será salvo, quer dizer que alguém vai suportar. É verdade. E alguém vai ser salvo. Então nós, que estão me ouvindo aí, nós temos que ser essa minoria. Não fique espelhando naqueles que estão escandalizando a obra de Deus. Não fique desanimado falando, o Espírito Santo saiu. Não, porque o Espírito Santo sempre vai ter compromisso com aqueles que querem ter compromisso com ele. É verdade. É bíblico isso. Então, eu observo a palavra de Deus e por mais que a gente se entristece, a gente tem uma esperança. Olha, Jesus está breve para buscar a sua igreja. Glória a Deus. Jesus está muito breve para buscar a sua noiva, né? Para participar das bodas do Cordeiro. Então, essa é a minha esperança. Eu vejo simplesmente as coisas cada dia se cumprindo. Me assombra um pouco de saber que talvez daqui a 10 anos pode piorar um pouco. Mas se Jesus não voltar, eu e você tem que se alegrar de alguma forma. A Bíblia diz que quando Jesus vier buscar a sua noiva, a sua igreja, muitos vão ficar atemorizados, chorar amargamente. Mas a igreja vai se alegrar. Vai ter certeza que, mais uma vez, nós já temos. Mas que tudo que nós fizemos não foi em vão. E Jesus veio buscar a sua noiva. Então, prepara-te para encontrar com o Senhor. Aleluia. Se você seguir a palavra, a Bíblia diz que é lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos, é a palavra do Senhor. Por que isso aqui, irmãos? Quando nós preenchemos da verdade, a mentira ela não tem poder de entrar. Glória a Deus. Então, coma dessa palavra. Um amigo meu que eu respeito muito, uma pessoa que leu a Bíblia várias vezes, que gosta de estudar a palavra, que tem um caráter como cristão, eu tenho certeza que nunca vai ser desviado do caminho do Senhor. Por quê? Não dá brecha. Come da palavra, tem o prazer de orar. Natan, e eu convido você a ser um jovem, né? Nós somos jovens ainda. Casamos, mas nós somos jovens ainda na presença de Deus. É verdade. Aproveita a oportunidade que você tem, que todos nós temos hoje. Hoje não é difícil de nós ser cristão. Hoje é mais fácil, porque hoje você alcançou o Brasil numa libertinagem no sentido de espiritual para buscar a Deus, sem ninguém querer matar você, não sei daqui a um tempo, porque a Bíblia diz sobre isso também. Hoje tem liberdade, né, para tem uma liberdade. buscar a face do Senhor, para poder falar da palavra
por enquanto, pelo menos ainda temos. Ainda temos. De ler, de colher da palavra. De poder falar, ter essa liberdade de poder falar até ao vivo, né? Até ao vivo, glória a Deus. Glória a Deus. E a Bíblia diz, queridos, que vai chegar os últimos dias e o Senhor nos adverte, se você for observar, em tudo. Observa aqui no versículo 15. Quando, pois, virdes a abominação da desolação, O Daniel falou. de que falou o profeta Daniel está no lugar santo. Quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado não desça para tirar alguma coisa da sua casa. Jesus. Queridos, presta atenção. Glória a Deus. Você analisa talvez um presidente ruim, e aí você pode juntar com o povo, como juntou com outros presidentes ruins, aí o povo se ajunta, protesta, e aí talvez consegue fazer um impeachment desse presidente. Mas quando vir essa abominação, não. Esse líder satânico, né, esse líder que já está preparado para o dia dos fins, ninguém vai conseguir tirar ele, enquanto que não cumprir toda a profecia. Então, se você acha que está difícil agora de servir a Deus, não tá muito fácil. Glória a Deus. Ninguém pode desviar você se você não quiser. Se você estiver na posição, na brecha, e eu olho no campo, na visão espiritual, eu estou falando isso para líderes, estou falando isso para pessoas que têm dons, talentos maravilhosos. Deus quer você na obra verdadeiro. Se você é um cristão, se você é um obreiro, e você não tem prazer de ler a palavra, está alguma coisa errada com você. O vento que pode vir na sua porta pode te derrubar facilmente. Você tem que estar estruturado na palavra. Estruturado na palavra. Estruturado na vigilância. Para que você não caia em tentação. Se você está de pé, vigie para que não caia. E observa que até para os crentes, até para os servos de Deus, no dia que quando mais apertar, quanto mais funilar, vai ser difícil até para os cristãos. É verdade. Né? Vai ser difícil até para os cristãos. Então, por favor, entre na brecha. Diácono Paulo, me fala Glória a Deus. algumas coisas que comprovam que Jesus está voltando. Glória a Deus. Tá claro. Eu falo para você ver um dia de jornal. Coisas que nós nunca íamos imaginar. Porque nós que crescemos, até mesmo como cristão, mas crescemos com uns pais que ensinam bem, a primeira coisa que nós aprendemos na nossa casa é o quê? Respeitar os nossos pais. É verdade. Nem amaldiçoar os nossos pais. Não levantar a mão, como o Provérbios mesmo diz. É verdade. Pode falar. Você falando sobre isso me fez lembrar algo, né? Como estamos falando de sinais do tempo do fim. Se não me falha a memória, o apóstolo Pedro ele nos deixa algo interessante. Como você disse, né? A gente assistiu os repórteres, ou até pelas mídias, né? Da internet, aí, mídias sociais, redes de internet. Você vai ver algumas coisas, temos visto, não vamos citar nomes porque é um pouco antiético, mas temos visto escândalos no meio do nosso povo, no meio evangélico, de tudo quanto é tipo de coisas horrorosas. E aí me lembra uma coisa, o apóstolo Pedro ele diz que o juízo começa pela casa de Deus. Então se o juízo começa, significa que está se aproximando sim, o fim está se aproximando, a consumação está se aproximando, o final. E interessante, falamos aqui sobre algumas coisas duras de acontecer, mas eu te lembro de uma palavra de Malaquias, na verdade está escrito 3 vezes na palavra de Deus, mas diz assim que, outra vez, vereis a diferença do justo e do injusto, ou do que serve e do que não serve. Por que eu trago essa palavra de esperança? Porque você talvez escutando algumas coisas vai pensando, nossa, vai ser muito difícil, mas o Senhor ele diz, eu faço diferença entre o que serve e o que não serve. Lembra em Gênesis, no começo de Gênesis, na criação, a Bíblia fala que Deus fez a luz, e ele viu que a luz era boa, sabe o que ele fez? Separação entre a luz e as trevas. Olha que interessante, o Senhor ele faz separação. Mas o Senhor não pode fazer separação. O Senhor ele dá a oportunidade de você escolher. Ele dá a oportunidade de você dar fruto. Mas a Bíblia fala que ele faz separação entre a luz e as trevas. A Bíblia fala que o Senhor ele fez cada um para um propósito específico. E voltando aqui, o Senhor ele disse sim, outra vez verei a diferença entre o justo, ou a diferença entre o que serve e o que não serve. Então que você possa se colocar na brecha, porque o Senhor ele vai chamar os escolhidos, o Senhor ele vai chamar aquele que estiver na posição, assim como na parábola das 10 virgens. Só os prudentes irão alcançar as bodas do Cordeiro.
E a separação, Glória a Deus. até em Mateus 24, ela fala É verdade. que na volta de Jesus, as oportunidades estão sendo agora. Mas aqueles que, por exemplo, nós temos alguém muito próximo da nossa família, que nós evangeliza, que nós prega, que nós quer fazer de tudo para servir a Deus conosco. Não quer? A Bíblia fala que se tiver 2 no campo, um será tomado e um deixado. Jesus. Entendeu? Está 2 mulheres moendo no moinho, uma será tomada e outra deixada. Irmãos, Glória a Deus. a Bíblia nos adverte e nos informa que o inferno ele é terrível. E ele não é preparado para os ímpios. Nem para os ímpios ele era preparado antes. Ele era preparado para o rebelde, Satanás e seus demônios. Mas pela dureza de muitos não quererem a Deus, continuar na desobediência, preferirem servir um enganador do que o próprio Deus, que é perfeito, santo, amoroso. Glória a Deus. Ele deixou você se escolher. É quando você e eu, por exemplo, nós temos a palavra da verdade. Nós sabemos que aqui tem palavra de vida eterna. Glória a Deus. Nós sabemos que se nós servirmos a palavra de Deus, vamos passar por algumas lutas, dificuldades, mas a nossa família vai estar guardada pelo Senhor. Glória a Deus. Nós vamos ser prósperos, Deuteronômio 28, né? O Senhor sara a nossa terra quando todos estão na obediência. Aleluia. Então, quando a gente sabe que tem coisas boas e preferimos andar conforme um animal irracional, como viver segundo a nossa consciência da nossa carne, a escolha é nossa. Então eu vejo pessoas no mundo de hoje preferindo as trevas. E quem prefere as trevas, a Bíblia diz que o pecado o salário do pecado é a morte. Então nós temos que preocupar, porque por mais que nós vamos ficar talvez um pouco olhando assim, nossa, estou com dó, no dia do juízo não vai ter isso. Deus vai arrebatar a sua igreja, os que estiverem na posição vai subir, os que não tiver vai ficar, e ele virá como ladrão. Ele virá quando você estiver desapercebido. Glória a Deus. Só que a igreja ela não fica desapercebida. A igreja ela tem uma reserva. Por mais que nós tenhamos visto esfriar, e querendo ou não, irmão Natan, abala a gente. É verdade. Se 80% da igreja estiver esfriando, se nós não vigiar, abala. E no campo espiritual, esse abalamento significa virgens adormecidas. Mateus capítulo 25. Mateus 25. Toda a igreja estava adormecida. É verdade. Toda a igreja estava dormindo, mas 5 delas tinha azeite. Sabe o que é isso? Glória a Deus. As 5 que estavam prudentes, Glória a Deus. ela sabe que melhor é estar com Deus. Aleluia. Do que estar no mundo. Melhor é chorar na presença de Deus. Independente da dificuldade da igreja, nós sabemos o nosso refúgio está no Senhor. Aleluia. O Espírito Santo, quem tem o Espírito Santo de verdade, quem é lavado pelo sangue de verdade, Glória a Deus. sabe que não há outro lugar melhor do que a presença de Deus. Aleluia. Então, essa prudência que eu e o Natan, nós acreditamos, nós temos. Glória a Deus. De ver tudo esfriando, Deus, eu não quero esfriar não, Senhor. Eu quero mais de Ti. Aproveita a oportunidade, nós aproveitamos a oportunidade nos cultos. Nós aproveitamos a oportunidade no monte. Nós aproveitamos esse momento aqui agora de ser revestido de Deus. Hoje em dia é automático. Tem gente que é como se estivesse lendo qualquer livro. Então, grava um vídeo baseado em enriquecer. Mas quem serve a Deus, aproveita a oportunidade para dar lugar para o Espírito Santo usar. É verdade. Conforme o seu querer. E se vocês que estão nos ouvindo for espirituais, for pessoas de Deus, Glória vocês a vão Deus. aproveitar o tempo para quê? Dar glória a Deus. Glória a Chorar Deus. na presença de Deus. Ver as contrações. Se revestir com esse azeite. Olha, eu estava dormindo mesmo. Eu estava meio acomodado mesmo. Mas o noivo pode gritar a qualquer momento. O noivo está vindo aí, eu tenho que estar preparado. Glória a Porque ele virá como ladrão. E a Bíblia diz que, na parábola das 10 virgens, que as virgens que não subiram, as loucas, bateram, desesperadas. Glória a Deus. Abre-nos as portas. Como?
aquele povo que na época de Noé bateram na porta de Noé, da arca. É verdade. Abre-nos as portas. Eu pergunto para vocês, depois que entrou Noé e veio o dilúvio, Noé pôde abrir a porta? Não. A Bíblia diz que depois que o Senhor ele leva as 5 prudentes para se encontrar, para casar com o noivo, ele abriu as portas para deixá-las entrar? Também não. Pelo contrário, ele deu a última palavra, dizendo: eu nunca vos conheci. Aparta de mim, eu nunca vos conheci. O momento a qual o Senhor está falando com você hoje. Se você não está tendo cuidado em priorizar a palavra de Deus, se você está vendo as contrações e fala assim: eu não estou nem aí, vou continuar servindo a Deus de qualquer maneira, vou continuar despreparado, ele não vai vir agora não. Eu conversei com um crente uma certa feita, no meu serviço, e ele falou comigo que vai ser de 1000 a 2000 anos para Jesus vir buscar a sua igreja. Olha como ele está esperando. Tem um pregador, não sei se você já leu sobre ele, bem conhecido. Ele disse que uma geração que não está esperando Jesus na sua geração é uma geração hipócrita, uma geração despreparada. Cada geração, que são 70 anos, tem que estar crendo que Jesus vai vir aqui agora, se alegrar. Porque quem está esperando Jesus na geração deles está constantemente em quê? Em uma conduta plausível, esperando o noivo. Imagina se muitos tivessem certeza que Jesus vai vir daqui 1000 anos. É verdade. Se você tivesse certeza que Jesus vinha agora, você ia começar a ler a Bíblia, eu estou dizendo crente, eu não estou dizendo ímpio. Tem pessoas que querem que os ímpios se convertam, mas não se converteram primeiro. Né? Então nós temos que nos converter constantemente. Ter uma postura com Deus constantemente, como se Jesus viesse na nossa geração, como se Jesus viesse amanhã. Detalhe, ninguém sabe quando vai morrer. A oportunidade é em vida. Desperta. Aceite a Jesus. A Bíblia diz que quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o vosso coração. Nas 7 cartas, a igreja de Apocalipse, a igreja da Ásia, em todos Deus fala: o Espírito Santo diz às igrejas. É verdade. Ouve o que o Espírito Santo diz às igrejas. Glória a Deus. Então é muito extenso. Eu acredito que já tem mais de meia hora que nós estamos falando. Glória a Deus. Se o Natan quiser finalizar, Deus abençoe. Se Deus dá outra oportunidade, nós continuamos em outros assuntos, né? Esse aqui já está bem explicado. É verdade. E eu encerro aqui, que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Pode falar. É verdade. Finalizando já então a nossa palavra. Aleluia. Se você tem dúvidas se Jesus está voltando, estude um pouco da palavra de Deus, peça direção e discernimento do Senhor, porque o Espírito Santo de Deus, ele testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, mas não só isso. A Bíblia fala que o Espírito, ele nos fala, ele nos conta e nos ensina aquilo que ele escutou do Pai, ou seja, o Espírito Santo habita os céus, mas também habita nós como templos santos, e ele nos ensina, nos instrui. E como lemos aqui em Mateus 24, praticamente tudo que lemos aqui está acontecendo ou já aconteceu. Então entenda, qual o sinal da volta de Cristo que falta? Ele voltar. E digo mais ainda, eu te digo algo, ele está às portas. E mais tremendo ainda, eu digo que ele já está caminhando. Assim como eu disse no casamento, a noiva ela anda até o meio da igreja, o noivo até o meio, eu creio que eles já estão caminhando. Interessante, a igreja que está caminhando é a igreja que tem guardado comunhão com o Senhor, a igreja que está caminhando em direção ao noivo, é a igreja que está com seu coração ardendo. Lembra dos discípulos a caminho de Emaús, Lucas 24? A Bíblia fala que eles viram um para o outro e diz assim: não é verdade que nosso coração não queimava quando ele falava? A igreja que vai se encontrar com Jesus, com o noivo, é aquela que o coração queima quando escuta a palavra do Senhor. Então talvez você está escutando essa palavra agora e seu coração está ardendo, mas você está pensando: mas eu estou desviado, então agora aceita Jesus, dobra o seu joelho e fala: Senhor, eu estou de volta. Senhor, eu estou aqui, porque a Bíblia fala que o Senhor ele não lança fora, ele não lança em rosto, pelo contrário, ele não vai te despedir. Pelo contrário, Mateus 11, 28 diz o quê? Aleluia! Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos. E eu quero te dizer, o sinal da volta de Cristo que falta é ele voltar. Ah, mas escatologicamente você pode talvez querer questionar alguns temas. Eu quero te dizer, Jesus está às portas, não perca tempo.
Não perca tempo, porque Ele está falando ao seu coração, eu creio. Ele está falando conosco. Ah, mas qual o sinal que falta acontecer? Você lendo, você vai vendo os sinais que já aconteceram. Mas a questão é, o Senhor, Ele está às portas. Creia nisso. Se você está fora da igreja, volte. Se você está fora da presença do Senhor, volte, porque ainda dá tempo. Porque a palavra de Deus diz que o Senhor ainda tem tido misericórdia. Mas Ele está às portas. Aleluia. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Se você sentir de Deus no seu coração, compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas. Glória a Deus. Eu vejo vários vídeos hoje e as pessoas brincando, talvez com muitas coisas, muitas brincadeiras, que é até alegres, divertidas. Outros tais brincando também com o nome de Deus. É verdade. E aí eu vejo milhares de compartilhamentos. Eu tenho certeza que essa palavra veio do céu. E o Senhor, Ele falou, então compartilhe para que mais pessoas sejam abençoadas. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém. Glória Amém. a Deus.